Oi, gente! Começando mais uma live da Fer. Nessa quinta-feira, como sempre, às 8h04, a gente se encontra cada semana pra gente falar de um tema diferente. Dessa vez, a gente vai falar sobre o diário da enxaqueca. Então, vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal que tá entrando, vai contando pra mim. Vocês já baixaram... Oi, Nara! Vocês já baixaram o diário da enxaqueca de vocês? Comenta aí pra mim se vocês já baixaram o diário, se vocês conseguiram baixar o diário através do Stories. Tinha bastante gente que tava tendo dificuldade. Boa noite, Andressa. Então, eu fiz um Stories hoje, um pouco antes da live, lá para umas 6 horas, ensinando como baixar esse diário. Conta aí pra mim quem já baixou o diário. Oi, Rê! Quem já baixou esse diário da enxaqueca? Enquanto isso, enquanto o pessoal tá entrando, deixa o like de vocês pra ajudar a nossa live a chegar pra mais pessoas. A Andressa contando que tentou e não conseguiu. Andressa, você viu? Ali o pessoal não conseguiu. Vocês viram o Stories que eu postei hoje, agora há pouco, umas 6 horas mais ou menos, ensinando como que faz pra baixar? Eu gravei no meu celular e fiz passo a passo direitinho. Se você baixou e você acredita que não recebeu, dá uma olhada no seu e-mail, porque pode ser que ele tenha ido. Você viu que no meu mesmo, eu postei nos Stories, ele não foi pra minha caixa principal, né? Mesmo o meu, ele foi pra parte de social ou promoções, se eu não me engano, tá? Então tem que olhar a parte do social, tem que olhar promoções, tem que olhar spam, tem que olhar lixeira, tá? Porque em algum desses lugares vai estar assim o e-mail, tudo bem? Vamos lá. Bom, gente, vamos primeiro começar falando, né, pra que serve esse raio desse diário da enxaqueca, né? Antes disso, eu tomar minha aguinha. Vocês tomaram bastante água hoje, gente? Importante, hein? Vai estar lá no diário. Qual que foi a dificuldade de quem não conseguiu? Eu vou abrir um espacinho no final pra vocês me contarem, tá? Vamos começando explicando, então, qual que é a importância desse tal diário da enxaqueca. Boa, Rê. Que eu sempre falo, né? Gente, o diário da enxaqueca, ele vai servir para um controle seu, né? O que vai ter nesse diário? Os diários, eles variam de acordo com a pessoa, né? O diário que eu elaborei, esse é um diário meu, tá? Que eu elaborei, foi através dele que eu consegui fazer todas as identificações de fatores que estavam em desequilíbrio. E é esse diário, só que de uma forma diferente, que eu tenho usado com as minhas pacientes hoje, tá? A grande maioria dos diários que a gente encontra por aí, ele pergunta mais ou menos assim, se você teve dor, sim ou não, qual que foi a intensidade da sua dor, se você tomou remédio, e normalmente é isso, tá? É mais um registro de tive dor, não tive dor, basicamente isso. O diário que eu tô trazendo pra vocês, que dá pra baixar lá de forma gratuita, ele já é o diário do método empoderamento da enxaqueca. E qual que é a diferença? Algumas pessoas que estão aqui, que estão acompanhando, já sabem, são seguidoras antigas, mas qual que é essa grande diferença? A diferença é que quando eu analiso cada paciente, eu analiso o paciente como um todo. Então não me importa só se você teve dor. Óbvio que isso me importa, mas isso não é tudo. Eu quero entender por que é que você teve dor. Eu quero entender quais os fatores estão em desequilíbrio para te causar dor. Porque tratar só a dor não vai resolver. Ao mesmo tempo, não dá pra eu dizer que eu vou tratar a causa, né? Porque a causa é uma alteração no nosso mecanismo, a gente sempre conversa, né? Uma sensibilização dos nossos sinais de dor. Então, é aquele alarme que a gente tem na cabeça, que avisa quando a gente tá em perigo, que avisa quando a gente tá com dor. A gente tem esse alarme meio besta na cabeça, quem sofre com enxaqueca. Essa é a verdade. Então, ele é um alarme que ele deveria soar só em situações importantes. Cortei o dedo, soa alarme de dor. Só que o nosso alarme não, é assim, ó. Tá calor, soa alarme. Tá frio, soa alarme. Dormiu demais, soa alarme. Dormiu de menos, soa alarme. Então, assim, o que a gente tem que entender? É o que é que tá fazendo esse seu alarme soar o tempo todo. A gente não consegue modificar o fato de que ele é um alarme sensível que tá disparando pra várias coisas diferentes. Mas a gente consegue entender quais são os motivos que estão fazendo ele disparar hoje. É por isso que quando me perguntam assim, Fer, o tratamento para enxaqueca é para a vida toda? É sim. Por quê? Porque a gente faz um tratamento baseado em mudanças de hábito. E a gente vai levar essas mudanças de hábito para o resto da nossa vida. Isso não quer dizer que um tratamento medicamentoso tem que ser realizado para o resto da vida. Aqui a gente tá falando em mudanças de hábito. E mudanças de hábito, sim, gente. A gente começa a fazer, você vai perceber que você sente melhora. Você vai sentir
que tem momentos em que você vai fraquejar e a dor ainda assim vai vir. E aí você vai entender o quê? Que são escolhas. Por quê? Porque a maior sacada do método empoderamento na enxaqueca é literalmente te empoderar. E o que isso quer dizer? Quer dizer você entender, conhecer o seu corpo, entender e conhecer a sua dor, saber exatamente o que aconteceu. Então, assim, eu não falo pra você, olha, fazendo o tratamento você nunca mais vai ter dor. E se qualquer pessoa que te dizer isso é mentira, tá, gente? Isso é impossível. Mas o que vai acontecer? Se e quando você tiver dor, a dor vai ser numa intensidade menor do que a que você costuma ter. Além disso, quando ela surgir, você vai saber por que você está tendo dor. E aí que tá a sacada, porque a grande maioria das pacientes, hoje, que fizeram todo o acompanhamento até a finalização, elas têm dor quando, entre aspas, tá, gente? Quando elas querem. Por quê? Eu vou dar o meu exemplo, tá bom? Eu sei que se eu comer pizza e eu não tiver dormido direito, eu vou ter dor. Eu, Fer, certo? Então, assim, quando eu quero comer pizza, o que eu faço? Bom, então, se eu quero comer pizza na sexta-feira, na quinta, na quarta e na terça, eu tenho que ter, eu tenho que estar zerada da água, cumprir meta de água, cumprir meta de sono, cumprir todas as outras metas. Fui fazer exercício físico, cumpri todas as metas. Vou arriscar a pizza. Arrisquei a pizza. Se no fundo, tiver alguma outra coisa em desequilíbrio no meu corpo, eu vou ter dor. E aí, o que eu vou saber? Cara, mas eu sabia que tinha chance de eu ter essa dor se eu comesse a pizza. Mas eu escolhi comer a pizza. E tudo bem, tá, gente? E tudo bem você fazer escolhas que em algum momento possa te levar à crise. Porque você fez essa escolha. Isso foi uma escolha consciente. Entendeu? Pode parecer meio louco pra quem tá convivendo com dor todo dia. Mas, nossa, essa menina tá louca falando que eu vou escolher sentir dor. Mas quando você controla, quando você consegue ter o domínio da frequência das suas crises, você às vezes vai escolher. Você vai falar assim, ah, cara, hoje eu tô afim de comer, é o meu aniversário, eu quero comer meu bolo de chocolate. E aí você vai falar assim, putz, será? Cara, será que vale a pena? E aí você vai ponderar. E aí você vai falar, nossa, eu acho que vale, é meu dia, tô afim, vou pagar o preço. Você vai e come. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Se os outros fatores estiverem em equilíbrio, muito provavelmente você não vai ter a crise, tá? Então, chega de papo, expliquei como é que funciona o diário, aliás, expliquei mais ou menos qual que é a importância do diário, que é pra você entender tudo isso. Aí você pode estar falando assim, Fer, meu neurologista nunca me pediu um desse. Comenta aqui pra mim, quem que tá aqui, que o neurologista já pediu um diário da enxaqueca. Vai comentando aí pra mim que eu vou tomar mais um gole d'água, que tá muito quente aqui. O neurologista de vocês já solicitou o diário da enxaqueca pra vocês? Por que eu pergunto isso? Ali, um bom neurologista, neurologista especialista em cefaleia, ele vai pedir um diário de enxaqueca. Por quê? Porque ele vai querer levar em consideração o que está interferindo, quais fatores estão relacionados à sua crise. Porque um grande erro que a gente comete é querer tratar só a dor. Né? E aí, se tudo bem, você foi lá, você pegou o remédio e até melhorou a sua crise naquela vez. Só que aí você vai ter uma crise daqui 2, 3 dias. E aí? O que está acontecendo? Por que você está tendo crise todo dia? Você vai tomar remédio todos os dias? A gente fala aqui o tempo todo sobre a quantidade de efeitos colaterais que esse uso excessivo de analgésicos, de remédios abortivos de crise podem trazer. Além do fato que eles podem levar você para uma cefaleia por uso excessivo de analgésicos, né? Então ele pode fazer com que você precise tomar cada vez mais remédios e mesmo tomando remédio, o remédio não vai fazer efeito e você vai continuar tendo dores cada vez mais frequentes. Esse é o resultado quando a gente não faz um diário da enxaqueca. Só para vocês entenderem a importância dele. Então vamos começar. Para quem já conseguiu baixar, consegue acompanhar aí com a gente, já tem uma ideia. Se você já imprimiu, melhor ainda. Tira uma foto, manda pra mim, que eu adoro receber essas fotos. Se você ainda não tem, eu tô com o meu aqui, eu vou lendo pra vocês. Você pode pegar, vou te dar 2 minutinhos, rapidinho, pega um papel e uma caneta pra você ir anotando. Beleza? Como que vai funcionar então? Ali, ó. Tá vendo? Inclusive ele me surpreendeu lendo já. É muita coisa, né? Quando a gente faz diário, teve várias mensagens que eu recebi de pessoas dizendo assim, Fer, não sabia que tal coisa era gatilho pra mim, descobri fazendo o diário, tá? Ali, ó, tomo naratriptana quase todos os dias. Pois é, não tá ok. Isso quer dizer o quê? Que o seu preventivo não tá bom.
Só que normalmente quando a gente fala em preventivo, a gente escuta falar só preventivo medicamentoso. E, gente, remédio não é tudo, tá? Aliás, remédio é só uma parte do tratamento, tá bom? Bom, vamos começar lá. Então, lá no diário da enxaqueca, como esse era o que eu usava no meu consultório, ele tem a parte da data e do nome, né? Do nome é importante, né? Era importante. Agora pra você, tudo bem. A data você vai ter que colocar todos os dias. O diário não é pra ser preenchido só no dia que você tem dor. Por quê? Porque no final de cada mês você vai fazer um fechamento desse diário, tá? Fer, tô com preguiça de imprimir as folhas do diário. Posso fazer anotada no meu bloco de notas do celular? Pode. É só você fazer a nota todos os dias, né? Essas informações aqui que eu vou falar pra você. Então vamos lá. A primeira coisa, teve crise, sim ou não? É um dado importante. Não é o mais importante, mas é importante. Teve crise, sim ou não? E do lado, vai estar lá assim, ó, se você sentiu dor, sim ou não. Aí você pode estar pensando, Fer, uai, mas se eu tive crise, é óbvio que eu tive dor. Isso sim é óbvio. Se você teve crise, você teve dor. Agora, se você teve dor, não necessariamente você teve crise, tudo bem? Vamos entender a diferença na hora de preencher isso no diário. É muito importante, gente. Muito paciente chega pra mim preenchendo o diário de uma forma inadequada e aí confunde toda a minha cabeça na hora de analisar esses dados. E pra vocês que estão fazendo sozinhas essa análise, também vai ser bastante difícil se você não discriminar isso. Quando eu falo em crise, definam aí pra mim vocês o que é uma crise de enxaqueca. Eu vou dar a definição clássica que a gente encontra no livro, tá? A crise de enxaqueca, ela é uma dor de cabeça latejante, ou seja, fica pulsando, o coração saiu daqui e veio parar na cabeça, é isso. E normalmente só em metade da cabeça. Isso é uma crise clássica. E ela vem acompanhada de outros sintomas, tá? Então, se vem só uma dor de cabeça sem nenhum outro sintoma, é um episódio de dor, não necessariamente é uma crise de enxaqueca. A crise de enxaqueca, ela vem acompanhada de pelo menos mais um desses sintomas. Enjoos, vômitos, aumento da sensibilidade à luz, a som ou a cheiro. Algum desses sintomas vem junto com a crise de enxaqueca, tudo bem? Mas, obviamente, existem variações. Tem gente que tem uma dor de cabeça que é crise e não é latejante. Tem gente que tem que é na cabeça inteira e mesmo assim é enxaqueca, mesmo assim é crise. Então, vão existir variações. Pronto, isso é crise. Agora, o que é dor? A dor é, por exemplo, assim, eu tava no final do dia, eu passei bem o dia, quando chegou no final do dia eu comecei a sentir umas pontadas estranhas na cabeça, eu comecei a sentir uma sensação em aperto, uma cabeça meio estranha. Bom, veio algum outro sintoma associado? Além de um cansaço físico, que é normal no final do dia? Não veio, Fer, veio só essa sensação. Bom, então isso é dor. Esse foi um episódio de dor. Então você teve dor, mas você não teve crise. Vocês entenderam essa diferença? Gente, se for ficando difícil de entender, vocês vão me avisando, tá? Vamos evoluindo. Então é isso. Isso é uma crise, isso é uma dor. É importante a gente distinguir as duas. Por quê? Porque a gente vai ter que entender que são fatores diferentes. O fator que tá te levando à dor não necessariamente é o mesmo fator que tá te levando à crise. Então podem existir dois tipos de desequilíbrios diferentes. Tudo bem? Normalmente, a parte mais fácil é entender o que está relacionado à crise. Aí a gente controla esses fatores e aí as crises diminuem a frequência. Agora, quando é uma dor, só um episódio de dor e não é crise, aí a gente tem que mergulhar mais fundo para entender o que é que está em desequilíbrio. Às vezes pode até ser o mesmo fator, tá bom, gente? Então vai depender muito de cada pessoa. É por isso que eu falo aqui que é um tratamento personalizado, não tem como eu dizer pra vocês, olha, isso aqui é padrão pra todo mundo. Não, isso vai variar de pessoa pra pessoa, beleza? Bom, vamos lá. Depois disso existe o período. Qual que é o período que você teve dor ou que você teve crise? Madrugada, que é da meia-noite às 6, manhã, das 6 ao meio-dia, tarde, do meio-dia às 6, ou noite, das 6 à meia-noite. Qual que é a importância de entender esse período? Primeira coisa, antes de você começar as mudanças de hábito, a sua dor vai ter um padrão. Ou talvez ela não tenha padrão nenhum, tá? Existe essa possibilidade. Só que depois que a gente começar a fazer as mudanças de hábito, a gente vai observar que essa dor vai mudar o padrão. Quando essa dor muda o padrão, é um sinal pra gente de que a gente tá indo no caminho certo. Então, essa parte do período
é um marcador importante pra gente saber se a gente tá conseguindo evoluir ou não, tá vendo? O meu é só à noite. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca que vem só durante a noite, ela pode ter diversos fatores. Normalmente, ela é muito relacionada ao estresse que você acumulou durante o dia, tá bom? Vamos lá. Então, entendemos o período. Por quê? Porque uma dor que acontece de madrugada, ela pode ser, por exemplo, por uma hipoglicemia. Pode ser também por bruxismo, pode ser por apneia do sono, que eu vi alguém perguntando, tem relação sim, tá? Uma dor que acontece pela manhã, ela pode estar relacionada ao seu café da manhã, ela pode estar relacionada à qualidade do seu sono, ela pode estar relacionada ao fato de você acordar durante a noite para fazer xixi, à altura do seu travesseiro. Então, diversos fatores podem estar relacionados de acordo com o período em que a sua dor costuma surgir, tá bom? E isso é importante. Aí depois a gente vai pra intensidade. Qual que é a importância da intensidade? A enxaqueca, de uma forma geral, é uma dor, né? Ela tem uma característica de dor com uma intensidade normalmente de moderada a intensa. O que acontece? Quando a gente consegue levar um paciente de uma crise moderada, de uma dor moderada ou intensa, para uma dor leve, a gente já considera um sucesso no tratamento. Então, observar essa diferença na intensidade vai ser importante. A diferença no período, né, que é o padrão da sua crise, também vai ser importante. E aí a gente vai diferenciar a intensidade em 3 pontos. Leve é aquela dor que tá incomodando, mas assim, você faz tudo numa boa. Você tá sentindo um leve incômodo na cabeça. Coisa que pouca gente que sofre com enxaqueca sabe que é, né? Normalmente é moderada e intensa. Quando a gente fala do próximo nível, é um nível moderado. Moderado é assim, é uma dor que tá lá, tá te incomodando, ela tá interferindo pra você fazer as coisas. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar hoje, eu precisava gravar um vídeo e eu tava com dor, né? Me atrapalhou concentração, eu não tava indisposta, eu não conseguia ser eu mesma gravando porque eu tava com dor, por exemplo. Então quer dizer o quê? A dor interferiu, mas ainda assim eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, que era gravar o vídeo, por exemplo. Já a dor intensa é aquela dor que ela é incapacitante. Então assim, a dor tava tão intensa que eu não consegui fazer o meu trabalho. Isso é uma dor intensa, tá? É uma dor tão intensa que eu não consegui cuidar da casa hoje, que eu tive que faltar no trabalho, eu não consegui cozinhar, eu não consegui levantar da cama. Isso é uma dor muito intensa, tá? Uma moderada eu fiz tudo com dificuldade, mas eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Tudo bem? Essas são as diferenças. A gente vai falar sobre a região, ali ó, a região dos olhos, laterais da cabeça, nuca, a gente vai falar sobre isso. Ali, chegou agora. O próximo tópico é localização, tá? Qual que é a importância dessa localização? Eu coloquei alguns exemplos, gente, mas existem outras regiões. Por que eu coloquei esses exemplos? Porque a gente precisa entender que a enxaqueca, ela vem como uma dor que ela não vai acontecer só na cabeça. Raramente ela acontece só na cabeça, raramente ela acontece sempre no mesmo lugar, tá? Mesmo que às vezes ela aconteça com frequência no mesmo lado da cabeça, tá? Ela pode variar de lado e mesmo quando ela acontece no mesmo lado, ela pode variar de região. Então, foi do lado direito, mas foi mais na região temporal. Foi do lado direito, mas foi mais na parte de trás, mas foi mais na região do pescoço, então ela pode variar mesmo mantendo o lado, tá? Quais são as opções que eu coloquei lá, que a gente vai encontrar de dores e vocês vão colocar lá em que região vocês sentem dor? Por quê? Porque essa mudança de padrão também significa evolução no tratamento, tudo bem? Então vamos lá. Pode ser uma dor na região dos olhos, olha só, ó o português. Na região dos olhos, pode ser uma dor na região facial, tá? Na face, então pode doer essa região, que as pessoas costumam até confundir com sinusite. Pode ser uma região que vai pegar a parte do nariz, que também, porque a enxaqueca pode vir com sintoma como coriza, entupimento nasal, né? Escorrimento do nariz, entupimento do nariz. As pessoas costumam confundir com a sinusite. Pode vir com uma dor na região temporal, que é essa região aqui. Pode vir com uma região próxima à orelha, tá? Aqui na frente, aqui atrás. Pode ser uma região que pegue o seu pescoço. Pode doer o topo da cabeça. Pode doer a parte de trás da cabeça. Então, são várias regiões que podem doer. E aí, eu coloquei aqui, essas que eu citei são as principais. E aí, você pode pontuar qual dessas regiões é onde você sente dor, ou durante a crise, ou do seu episódio de dor. Beleza? Bom, o próximo item que a gente vai analisar... Gente, dá um joinha pra mim quem tá conseguindo acompanhar. Tá tudo certo? Tô falando muito rápido? Tá difícil? Você pode indicar o link onde estão as informações... Ih, perdi, peraí. Onde estão as informações que você menciona nessa live?
do Diário da Enxaqueca tá no link na minha bio. Na minha bio fiz um stories, dá uma olhada no stories que eu postei hoje, tá? Lá eu ensino como é que baixa. Tá dando pra acompanhar, gente? Boa, o povo tá conseguindo acompanhar. Então tá bom, de vez em quando eu me empolgo. Tomar mais água. Vamos lá. Bom, falamos então aqui, a gente parou onde? Localização. A próxima parte que eu já vi até um pessoal comentando, né? Características da dor. Gente, por que é importante a gente falar de características da dor, né? A gente lê e a gente escuta por aí, enxaqueca é uma dor de cabeça pulsada, enxaqueca é uma dor de cabeça pulsada, enxaqueca é uma dor de cabeça... Aí você fala assim, uai, mas a minha não é pulsada não. A minha parece que estão esmagando meu cérebro, ou parece que meu cérebro tá inchando, e aí vai explodir minha cabeça. A minha é diferente. A minha às vezes é empontada, assim, parece que tem alguém enfiando uma faquinha na minha cabeça. Essas também podem ser características da enxaqueca. Embora não sejam as características de dor mais comuns, elas também acontecem, tá? Gente, comenta aí pra mim, pra eu entender como é que é a enxaqueca de vocês. Qual é que é a característica da enxaqueca de vocês, a dor de cabeça da enxaqueca? Ela é em aperto, eu coloquei lá 3 opções, né? Em aperto ou pressão, parece que tem alguém esmagando essa cabeça assim. Ela é latejante, ou seja, o coração foi lá parar na cabeça e fica tum, 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 parece que tá tendo uma balada, um putz-putz dentro da sua cabeça. Ou ela é empontada, parece que tem alguém enfiando umas coisas assim na sua cabeça. Conta aí pra mim, pra eu entender como é que é a característica, pra vocês verem também como isso varia muito de pessoa pra pessoa. Vamos dar uma olhada, vai, gente, rapidinho pra gente evoluir. Vamos lá, comentando pra mim como que é, o pessoal do Face também, vamos lá, comenta pra mim como que é a característica ali. Pressão, ali a Elisângela falando pressão, 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 tá vendo? Pressão, latejante, ó, um dos lados, pulsada, sempre de um lado só, em aperto. Vocês estão vendo, gente? Então, assim, embora a gente escute muito por aí, tem que ser uma dor de cabeça latejante, não, tá? Essa é uma característica que é bastante comum, mas existe uma grande parte dos pacientes que tem uma dor de cabeça que não é latejante, tá? E é enxaqueca, beleza? Ali, a minha fica alternando, tá vendo? Tem gente que ainda alterna, que é mais difícil ainda, né? Pressão e latejamento. Bom, vamos lá. O próximo item que a gente vai rolar no Diário da Enxaqueca é o tempo de sono, tá? E aí vocês podem perguntar, Fer, qual que é a importância disso aí? Lá eu coloco um espacinho pra você colocar o tempo de sono em horas, né? E depois você coloca lá como é que você se sentiu. Se foi um sono reparador, ali. Se foi um sono insuficiente ou se você teve insônia. Qual que é a diferença dos dois? O sono reparador é aquele assim, ó. Dormiu, acordou, falou, nossa, gente, tô ótima, vamos pra cima. Hoje é meu dia. Acordou bem. Um sono que é insuficiente, mesmo que você dormiu 8 horas, mesmo que você dormiu 9 horas, tá? O que acontece? Você acorda e fala, nossa, eu dormiria mais umas 2 horas, tô cansada. Ou então chega na metade do dia, 2 horas da tarde, você fala, falta muito pro dia acabar, nossa, tô esgotado. Esse é um sono insuficiente. E o que é insônia? A gente já falou sobre isso, mas vamos lá repetir. A insônia é aquela que você pode deitar na cama e rola pra um lado, rola pro outro, rola pro lado. Demora pra dormir, mais de 30 minutos. Ou pode ser aquela que você acorda durante a noite, você acorda por nada, ou você acorda pra fazer xixi, por exemplo, também já vai ser uma insônia. Ou você acorda antes do horário que tinha que acordar, você tinha que acordar às 7, você acorda às 6 e não consegue mais dormir, tá? Isso também é insônia. Então, qual que é a importância da gente entender? Olha, nunca durmo a noite toda. Núbia! Isso é um problemaço que a gente precisa resolver, tá? Eu já fiz live sobre isso, né, gente? Sobre insônia, então dá uma corridinha pra assistir essa live. O que acontece, tá? Quando a gente tem um sono insuficiente, 2 fatores muito importantes acontecem. Primeiro, a gente desequilibra memória e atenção. Por quê? Porque é quando a gente dorme que a gente armazena numa certa região do nosso cérebro tudo aquilo de informação que a gente recebeu no dia, tá? Então, se você dorme mal, você vai ter uma memória ruim. Comenta aí pra mim, quem dorme mal e tem memória ruim. Aposto que vai ter uns 80, 90% dizendo, nossa, minha memória é péssima, tá? O sono vai interferir na sua memória e na sua concentração. Interferindo na memória e na concentração, você naturalmente vai se sentir mais irritada, né? Porque você fala, pô, como que eu não lembro isso, cara? Eu li isso ontem, como que eu não tô lembrando? Ou a pessoa vai falar assim, Fer, eu falei isso pra você ontem, aí você fica, falou?
Desculpa. E aí isso vai te gerando um estresse, você vai ficando brava com você mesma, tá? Então isso aumenta o estresse e a cobrança que você coloca em cima de você. Tá aí um fator péssimo, tudo bem? Influenciado também pelo sono, tá? Aí o que vai acontecer? Além disso, um sono de má qualidade, a gente tem barrinhas de energia. Vamos falar bem didático, tá, gente? Na prática não é exatamente assim. Na teoria, a gente tem barrinhas de energia. Se a gente não dorme o tempo suficiente, a gente não enche todas as barrinhas de energia. Isso vai fazer com quê? Com que a nossa energia se acabe antes do que ela deveria. A gente não vai chegar até lá 8, 9 horas da noite com energia. A gente vai chegar morrendo nessa hora, tá? E aí o que acontece? Que é importante a gente observar. Quando a gente dorme mal e a gente falta energia, porque, cada um precisa de um tempo, tá, gente? A gente tem aí, eu já fiz um stories falando disso, uma média de 8 horas. Uma pessoa adulta, né, precisa dormir pelo menos 8 horas. O ideal, uma média de 8 horas. Ou seja, 7 horas para algumas pessoas tá super ok. Para outras pessoas, 8 horas é o necessário. Para outras, 9 horas é o necessário. Menos que 7 e mais que 9 já é cuidado pra crise, tá? Porque dormir demais e dormir de menos leva a crise. Tem que lembrar disso também. Desregula o nosso organismo, tá? Então, assim, a média, vou falar média, então eu entendo. Quando eu falo média, pode ser 7, pode ser 9, tá? A média é 8 horas por noite pro nosso corpo se recuperar e tá pronto pro dia seguinte. Se eu dormir 6, por exemplo, ou o meu corpo precisa de 8 e eu dormir 7, por exemplo, o que vai acontecer? De manhã, eu vou acordar e eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer comer pão. Eu vou querer comer carboidrato. Eu vou querer comer açúcar. Por quê? Porque o corpo da gente, ele pensa assim: preciso de energia, preciso de energia, preciso de energia. E o que ele vai fazer? A gente acha que não, mas a mente e o intestino, gente, eles coordenam tudo no nosso corpo, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Aí você vai falar assim: não, hoje eu vou ser light. Vou comer só um ovinho. Vou comer um ovinho mexido. Comer um ovinho mexido. Vai dar 1 hora. Tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. É assim que seu cérebro vai trabalhar. Por quê? Porque ele já esgotou essa energia que você deu pra ele na forma de comida. E aí o que ele faz? Ele precisa de energia. Ele vai te dar fome. Mas não vai ser fome de comer coisa saudável. Ele quer fonte de energia. As fontes de energia mais rápidas que o nosso corpo tem é o quê? Carboidrato e açúcar. Então a gente vai procurar coisas com farinha e coisas doces, tá? Isso pode entrar até num suco de fruta, tá, gente? Adoçado. Isso também vai acontecer. Ou você vai ficar tentada a colocar um melzinho no seu chá, um açúcar no seu chá, tá? Tudo isso é o seu corpo dizendo: aí, ó, vou atrás da banana com aveia e mel. Exatamente. Porque o seu corpo tá pedindo energia, tá? E a gente vai conseguir através do carboidrato e do açúcar. E isso não faz bem. Vamos lembrar disso? O excesso de carboidrato e o excesso de açúcar leva, vamos voltar lá aquele vídeo que eu postei faz pouco tempo, a uma inflamação crônica de baixo grau. E aí isso deixa seu corpo suscetível ao quê? A uma desbiose intestinal. Vai desregular as bactérias boas e ruins do seu corpo e vai deixar você suscetível a crises de enxaqueca. Beleza? Então, a gente tem que entender que o sono, cara, ele é muito importante. Muito, tá bom? Vamos lá. O próximo ponto é nível de estresse e ansiedade. Contem pra mim, façam essa análise. Como que está o seu nível de estresse e ansiedade hoje? Leve, moderado ou intenso? Por que é que eu não entro, diferente da intensidade da dor, que eu explico no diário o que é intenso, o que é leve, o que é moderado? Por que eu não explico o que é um estresse intenso, o que é um estresse leve, o que é um estresse moderado? Porque isso é extremamente particular. Tá? Às vezes, o que é extremamente estressante pra mim, pra você não é. Pra você é tranquilo. Tem gente que surta com umas coisas que pra mim tá tranquilo, não me estressa. Mentira, sou super estressada, gente. Mas, via de regra, então isso varia de pessoa pra pessoa, tá? Então não dá pra gente explicar. É justamente pelo controle de vocês se observarem. Hoje, meu dia, eu me senti mais estressada, eu me senti mais ansiosa, tá? E como que a gente vai lembrar da ansiedade, tá? É muito difícil, às vezes, a gente detectar a ansiedade. A ansiedade, ela pode vir, tá? Numa hiperagitação, você fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo, porque você, não vai dar tempo, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você fica lá, isso te gera um estresse físico e mental muito grande. A ansiedade pode vir de uma forma, bem quando a gente fala de ansiedade leve, ela pode se manifestar até na nossa vontade de comer, tá? Aquela coisa assim, de você não se sentir saciada. Você comeu saudável, comeu bonitinha, tinha fibra, tinha proteína, tinha carboidrato, tava tudo certinho no seu prato.
colorido, 5 cores que a Fer fala. E mesmo assim, deu 2 horas depois eu tava com fome. Antes de dar as 3 horas. Deu 1h30 eu estava com fome. Aí você vai perceber, você fala, não é fome. É vontade de comer. Essa vontade de comer que não cessa, mesmo você fazendo refeições certinhas, sabe? Você se organizou, escutou o que a Fer falou, tá se alimentando a cada 3 horas pra não entrar em jejum prolongado. E aí, mesmo assim, com aquele pé tão bonito, você tá sentindo vontade de comer, que não é fome, é vontade de comer nesses intervalos de 3 horas. Aí você fala, o que é isso? A gente acha que é normal, a gente fala, então eu vou ficar gordinha. Não, gente, isso é um sintoma de ansiedade também, tá? Então precisa observar isso. Se isso está acontecendo com frequência, o que a gente pode fazer para amenizar? A gente pode fazer uma pausa no seu trabalho ou nas suas atividades domésticas para você fazer um exercício respiratório. A gente pode tirar 15 minutinhos para você fazer um yoga, né? A gente pode parar um tempo só para você colocar uma música, 5 minutos. Ninguém vai morrer em 5 minutos. Para 5 minutos, escuta uma música que você gosta, sente essa música, fecha seus olhos, se teletransporta para um lugar, para uma lembrança, para um momento bom. Isso tudo tende a diminuir essa sua ansiedade. Tudo bem? E sempre quando você for comer, ali a vontade de comer doce é absurda. Eu sei disso, é terrível, gente. Faz um mal danado pro nosso organismo. O que acontece? Sempre que você for comer, você se perguntar. Isso ajuda muito, gente. Eu tô comendo porque eu tô com fome ou eu tô comendo porque eu tô com vontade de comer? Isso é importante você ponderar, tá? A diferença entre fome e vontade de comer. Como que você vai saber se é fome ou vontade de comer? Fome, você come o que tiver. O que tiver na sua frente, você vai querer comer. Agora, vontade de comer, não. É específica. É que nem você comentou aí. Ah, é vontade de comer doce. Então, é vontade de comer. Não é fome, tá? Então, assim, ai, nossa, que vontade de comer uma batata frita. Não é fome. É vontade de comer. Se fosse fome, você comeria um prato de salada e ficaria feliz, tá? Então, começa a ponderar isso, tá? Não costume alimentar de 3 em 3 horas. Isso é ruim pra quem tem enxaqueca. Quem é que disse pra você que é ruim pra quem tem enxaqueca? O problema é você não fazer a alimentação e entrar em jejum prolongado, tá? O jejum prolongado, sim, cientificamente já foi comprovado que tem uma relação com a deflagração de crises, tá? Pra grande maioria dos pacientes. Mas vamos lá. Próxima questão. Gatilhos. Vocês vão ver lá que o gatilho eu dividi ele em 3 partes, né? Então tem gatilho alimentar, gatilho emocional e gatilho hormonal. E qual que é a diferença? Nesses 3, existem 2 partes. Um tá escrito confirmado e embaixo tá escrito suspeito. Fer, todos os dias eu tenho que colocar isso? Não. Você vai colocar assim, ó. Hoje, por exemplo, eu tive crise. Hoje eu tive crise. Supondo, tá, gente? Graças a Deus, não tem mais esse problema. Hoje eu tive crise. Tá, aí você vai pensar no que você comeu. Aí você vai falar assim, Fer do céu, mas eu nem lembro direito. Por isso que mais pra baixo a gente vai falar sobre alimentação também. Você vai pensar no que você comeu. Tá. Aí você vai falar assim, pô, eu comi arroz, feijão, salada com alface, tomate, pepino. Eu comi um frango e de sobremesa eu comi uma banana. Aí você vai falar assim, tá. Você vai anotar lá no seu diário, mais pra baixo tem essa parte, você vai anotar o que você comeu. E aí logo depois que você almoçou, esse almoço você teve dor. Coisa de 2 horas depois você entrou num quadro de dor. Aí você vai anotar o que é que você comeu e você vai pensar, ué, do que desses alimentos pode ter alguma relação com a minha crise? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Pode ser o arroz branco, pode ser o feijão que não foi deixado de molho, pode ser a banana que você comeu sem uma fonte de fibra associada, tá? Então, esses são alguns dos principais fatores que a gente pode encontrar nessa refeição que eu citei pra vocês. Aí vocês vão colocar esses alimentos lá na parte de alimentar suspeito. Pronto, acabou. O que vai acontecer? Você vai fazer isso todos os dias, tá? Quando você suspeitar que você teve dor por algum fator alimentar. Suspeitar. No final do mês, o que você vai fazer? Você vai voltar e vai olhar esses fatores. E vai grifar com marca-texto todas as vezes que o fator suspeito se repetiu. Então você vai observar que às vezes a gente esquece, viu, gente? Com uma grande frequência a gente esquece, na verdade. Então assim, aí apareceu lá, no dia 1º eu tive uma dor e eu tinha comido banana. Eu tinha comido arroz e feijão. No dia seguinte eu não tive dor, no outro não tive dor, no outro eu tive de novo. Aí no outro, 15 dias depois, eu tive de novo e aí você foi olhar no diário e você tinha comido banana também.
Pronto, cara. Você descobriu. A banana é um gatilho pra você. Fer, mas não é mais fácil eu cortar tudo? Não. Tenta viver de ar. Não dá, tá? Tem muita gente que me procura, que vem pra mim e fala assim, Fer, eu cortei isso e continuo com dor. Eu falo, porque não era pra cortar tudo, filha. Não tem como a gente falar que é uma regra geral, gente. A alimentação varia muito de pessoa pra pessoa, tá? O que dá pra dizer? Dá pra dizer o que faz bem e o que não é recomendado. Mas eu tava com uma paciente essa semana mesmo, que, cara, ela come, ela toma leite, ela come queijo e ela não tem uma relação desses alimentos com as crises de enxaqueca dela. Eu falei, Nu, você é muito diferente. Ela falou só estranho, eu falei, não, você é muito diferente. Cara, é muito difícil encontrar uma paciente assim. E ela não tem essa relação. Então, pra que é que sem entender se o alimento tem uma relação ou não, você vai tirar um monte de coisa da sua vida? Gente, não faz sentido. Você vai entrar numa dieta totalmente restritiva, muitas vezes sem necessidade, você vai se sentir extremamente irritada por não estar comendo nada que você gosta, você vai se sentir extremamente frustrada se você continuar tendo dor, e muito provavelmente vai acontecer, tá? Porque você tá tirando coisas aleatórias, você não tá tirando coisas que são gatilhos alimentares pra você. Agora, quando a gente fala em alimentos inflamatórios, aí tudo bem, tá? Os alimentos inflamatórios, eles inflamam a grande maioria das pessoas. Fer, quais são os alimentos inflamatórios? A gente vai ter os embutidos, são inflamatórios. A gente vai ter o excesso de açúcar, é inflamatório. O excesso de farinhas é inflamatório, tudo bem? Então, isso, de uma forma geral, a gente não precisa cortar de uma vez, gente. A gente precisa observar se tem necessidade de controlar, tá? Esses fatores, tudo bem? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Então, essa é uma dica. Faz lá o diário, coloca lá na parte alimentar o que é gatilho alimentar confirmado e o que é suspeito do dia, tá? Embaixo tem emocional. O que vai entrar no emocional? Tristeza, tá? Tristeza vai entrar no emocional. O estresse e a ansiedade também. Porque tem gente que tem níveis altos de estresse e o estresse não é o gatilho dessa pessoa. Por quê? O que ela faz? Ela tem nível elevado de estresse, mas ela pratica atividade física todo dia. Ou seja, ela dissipa esse estresse no corpo dela. Tudo bem? Ela diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, que desregula e hiperestimula o nosso cérebro. Beleza? Então não é porque você tem um nível de estresse moderado ou intenso que necessariamente você vai ter dor, tá? Isso vai depender de como a gente joga com esse cérebro. Gente, isso é muito interessante. É realmente um jogo com o seu cérebro, né? Quem ganha, quem puxa de um lado, quem puxa do outro, como que a gente vai fazer isso, essa balança se equilibrar, tá? Então, aí vai entrar então aí a tristeza, ansiedade, estresse, beleza? Aí depois tem hormonal. O que é o hormonal? O hormonal vai entrar a parte da menstruação, que é o ícone que tá lá embaixo. Mas por que eu coloquei lá? Porque lá no ícone de baixo, que tá a menstruação, ciclo menstrual, você vai assinalar se você tá de TPM, se você tá no período menstrual sim ou não. Só que tem gente que tem dor na ovulação. Tem gente que tem dor aleatória no meio do ciclo, tá? Então é isso que você vai colocar lá. Suspeito. Então assim, eu tive uma crise, mas não sei se tem relação com os meus hormônios, mas eu tô no período de ovulação. Então você vai colocar lá no suspeito. Suspeito que a ovulação altera o meu equilíbrio corporal e aí isso me leva a crises. Tudo bem? Colocou lá no suspeito. Já passei pro outro, que era do ciclo menstrual. A gente vai pra última parte da fase 1. Gente, tá acabando a live, eu não falei de tudo. Vamos lá. Outros sintomas. Quais são esses outros sintomas que você vai colocar? Todos os outros sem ser dor. Então, enjoo, depressão, crise de ansiedade pode surgir junto com as crises de enxaqueca, cansaço, alterações na memória, isso do dia. Baixo rendimento no trabalho, irritabilidade, aumento da sensibilidade no couro cabeludo, no rosto, no braço, tudo bem? Tudo isso vai entrar nessa parte de outros sintomas, tá? E aí a gente vai pro verso desse diário. O verso, a primeira coisa importantíssima que até me lembrou, coloquei no lembrete da Fer de hoje. Hidratação. Vamos lá. A pergunta é, que eu coloco lá, hidratação. Quantos litros de água você ingeriu hoje? Litros. Fer,
Mas é verdade que todo mundo tem que tomar 2, 3 litros de água? Não. Por quê? Pega aí a calculadora que eu sou ruim de conta pra vocês fazerem a conta. Como que vocês vão fazer? Você vai pegar quantos quilos você tá pesando hoje, tá? E aí quando eu pergunto isso, a paciente sempre fala assim, não, antigamente eu pesava tanto, mas agora na pandemia eu peso tanto. Eu falei, não, filha, é quando você pesa hoje. Eu nem conto quanto eu peso hoje, que eu fico até com vergonha. Eu tomo até água a mais pra não ficar pensando em quanto eu tô pesando hoje, entendeu? Faz a conta lá. Quanto que você pesa hoje, vezes... Aí a gente pode ter duas variações, tá? Tem lugares que fazem a conta com 35 ml de água e tem lugares que fazem 40. Quando que eu faço 40 ml de água? Dias muito quentes, regiões ou momentos, né, do ano, da semana, enfim, muito secas, tá? Então, o que você tem que começar a olhar? Temperatura, lá no celular de vocês tem, gente. Vai lá, vê quanto que tá de temperatura e vê quanto que tá de umidade do ar. O ar tá seco, vai fazer a conta vezes 40. Então, seu peso vezes 40. Vai dar a quantidade de ml de água que você precisa tomar por dia. Tudo bem? Se você mora num lugar muito úmido, se lá tá fresquinho, não tá muito quente, aí você faz a conta vezes 35. Why, Fer? Então a quantidade que eu bebo de água por dia vai variar, a minha meta de água vai variar, tá? Por isso que quando eu falo com as minhas pacientes, eu dou uma diferença. Eu falo, ó, você tem que beber entre tanto e tanto. E aí esse tanto e tanto é o seu peso vezes 35 e o seu peso vezes 40. Beleza? Descobriram o quanto de água vocês precisam tomar. E aí você já coloca uma meta da água pra vocês. E aí vai estar lá, hidratação, quantos litros de água vocês beberam. O que vocês vão começar a perceber? Eu vi gente comentando, já fiquei feliz aqui. Quando você toma menos água, você fica mais suscetível a crises, tá? Então, observem, tem muita gente, que eu já vi uns 3 ou 4 comentários aqui, que já melhoraram só de tomar água correto. First, é mentira, não é possível. Gente, é total possível, tá? Isso influencia muito no nosso cérebro, tá? Na região que controla a temperatura corporal, que controla a sede, a fome, o sono. Essa região, que é o hipotálamo, ela tá muito envolvida nos mecanismos de início das crises de enxaqueca, tá? Ela que sente os desequilíbrios e fala, meu Deus, tá um caos, o que eu faço? E esse meu Deus, tá um caos, pra quem tem um cérebro hipersensível, você fala assim, o que é isso? Pá, dor. Essa é a resposta que ele tem, tá? Então, vamos caprichar na hidratação. Parece besteira, mas não é. Vamos lá. E aí chegou numa parte que tá todo mundo perguntando, que é de comida, né? Vocês gostam mesmo é de falar de comida, né? Então aí tá lá, café da manhã, 2 pontos e tem 2 linhas. Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Pra quem disse pra mim, eu não como a cada 3 horas. Tá na hora de repensar o que você tem feito com o seu corpo, tá? Por quê? Qual que é um outro problema de não comer a cada 3 horas? Primeiro que tem a questão do jejum prolongado, tá? Boa, Joelma, toma mais água. A segunda questão é, se você passa do tempo que seu corpo precisa dessa energia, o que seu corpo vai fazer? A mesma coisa lá quando você dorme mal. Ele vai falar pra você na hora de comer assim, ah, põe mais desse macarrão nesse prato, põe só mais um pouquinho. É isso que o seu cérebro vai fazer. Aí você vai comer aquele prataço de macarrão. Aí no final ele vai falar assim, poxa, eu queria tanto um chocolatinho de sobremesa. E é assim que vai funcionando, tá? Se você não come regularmente, quando você come, isso é cientificamente comprovado, tá, gente? Você tende a pegar e extrapolar na hora que você come. Mas, Fer, eu nem como tanto assim, mesmo não comendo a cada 3 horas. Mas provavelmente você não tá comendo certo nesse momento que você come só as refeições, só café da manhã, almoço e janta, tá? Provavelmente você tá comendo muito carboidrato pra suprir a necessidade de energia do seu corpo, tá bom? Então vamos lá. Café da manhã, vai colocar lá o que é que você tá comendo de café da manhã. Eu tô comendo tal, tal, tal. O que você tá comendo de lanche da manhã, tá? E qual que é a importância? Qual que é o horário? A gente vai marcar mais ou menos umas 3 horas de diferença entre uma refeição e outra. Obviamente, tem que ser meio flexível de acordo com a sua rotina. É por isso que eu falo que a gente faz um tratamento total personalizado. Gente, tudo isso eu analiso pra vocês no tratamento comigo, tá? Então, assim, eu já falo pra vocês, ó, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Mas eu não paro aí. Eu falo pra você, ó, já que isso aqui tá assim, o que você acha de fazer assim? Tem sugestões que você vai falar assim, Fer, não rola. Tudo bem,
Não rola. Vamos mexer em outra coisa? Vamos mexer nessa coisa aqui? Por quê? Porque a gente vai mexendo em coisas. Tem pacientes que gostam de começar logo pelo mais difícil. Tem pacientes que gostam de começar com coisas mais fáceis. A gente precisa lembrar que tem muita coisa que tem um significado emocional. Tem muita coisa que a gente faz que tem uma questão psíquica envolvida. E que a gente vai precisar de um psicólogo junto da gente, em muitos casos também. A gente vai precisar de uma nutricionista, em muitos casos também, tá? Então tudo isso a gente vai ter que levar em consideração. E a gente só consegue fazer isso com uma análise personalizada. Tudo bem? Vamos lá. Lanche da manhã, almoço. Vamos lembrar que o café da manhã, gente, é a refeição mais importante do nosso dia. Fer, isso é balela. Não, não é. Por quê? Quando a gente dorme, vai lá, o ideal, a gente dormir 8 horas, foi o que a gente conversou. A gente passa 8 horas em jejum. A gente esgotou, por mais que a gente esteja lá deitado quietinho, o que acontece? O nosso corpo, para ele reestabelecer a nossa energia, para ele armazenar aquela memória, aquelas informações que você teve no dia, ele gasta energia. Então, toda a energia da comida que você teve, da janta, você gastou dormindo. Se você acorda de manhã e você fala assim, acordei às 7. Aí você fala, agora eu vou... Fiz lá meu alongamento matinal, que vocês já aprenderam. Quem não aprendeu, corre pro Telegram, que tá lá os vídeos do alongamento matinal. Fiz meu alongamento matinal, e aí eu resolvi ir fazer minha caminhada. Sem comer? O que vai acontecer? Você não tem energia, você vai voltar da caminhada com dor de cabeça. E aí você vai falar assim, ai, caminhada me faz mal. Faz mal não comer. Tudo bem? Você já estava sem energia. Ou então você acorda e você fala, agora eu vou tomar banho, vou escovar dente. Eu vou assistir a notícia primeiro, aí depois eu vou tomar café. Não, filha, já acabou sua energia nessa hora, tá? Na hora que você tomar café, ou você já vai estar com dor, ou você vai ter dor logo depois que você tomar o café. Beleza? Não é café preto, gente, é café da manhã que eu tô falando, hein? Não me surtem, entendeu? Aí vai lá. Então o café da manhã é o mais importante. O almoço é a manutenção dessa energia, tá? Normalmente o período da manhã, de uma forma geral, a grande maioria dos pacientes é onde tem maior gasto de energia mental, tá? É onde a gente usa muito a nossa cabeça para processar as informações que a gente precisa, para coordenar como é que vai ser o nosso dia. E aí tudo isso vai influenciar, tudo bem? E aí o que acontece? Então o almoço é a manutenção dessa energia. Fer, eu posso comer só proteína no almoço? Não! Você tem que comer colorido, tá? Tem que ter legumes, tem que ter salada. Gente, existe uma questão muito importante que as pessoas falam assim, Fer, mas pra comer assim sai caro. Gente, não sai. Eu vou fazer um stories pra vocês na feira, pra mostrar o que eu compro na feira e quanto que eu gasto na feira, tá? Tem como comer saudável sim e gastar, na verdade, gastar muito menos do que a gente gasta comendo besteira, tá? E aí tem o lanche da tarde. O lanche da tarde, os lanches de uma forma geral, gente, eles precisam ser levinhos. Eles podem ser uma fruta, desde que você não exagere. Ele pode ser uma castanha, ele pode ser por exemplo, o quibe de quinoa que eu fiz pra vocês, né? Uma fatiazinha do pão de frango que eu fiz, tá? Eu tô pra trazer uma receita de muffin pra vocês. E aí é super fácil, super tranquilinho de comer, só pra dar uma beliscadinha pra conseguir a manutenção da sua energia do seu corpo, beleza? E aí veio a janta, né, gente? A janta é uma grande questão. O que você come na janta, tá? Eu tô tentando uma dieta nova, e aí, se funcionar muito bem, eu comento pra vocês, tá? O que acontece? Na janta, a gente tem que comer uma comida que não seja tão pesada, mas a gente tem que comer uma comida nutritiva, tá? É por isso que eu costumo fazer a meta da alimentação colorida, tá? Por quê? Porque se a gente come uma alimentação, por exemplo, se eu comer de janta um arroz com estrogonofe, que é gostoso, mas tem creme de leite, então tem que tomar cuidado também. Arroz com estrogonofe, batata palha. Que energia que tinha naquilo? Que nutriente que tem naquilo? Seu corpo vai queimar isso aí, ó, em 2 tempos, entendeu? Então precisa de uma alimentação nutritiva, tá? O que a gente pode fazer? É justamente você se colocar metas. Gente, eu tô dando todas as dicas pra vocês. Eu tô dando passo a passo do que fazer, tá? Coloque metas alimentares, 5 cores. Eu sempre falo assim, ó, pra comer saudável, você não precisa ir pra nutricionista. Então, porque tem muita gente que fala assim, Fer, mas eu não tenho dinheiro pra ir numa nutricionista. Eu falei, pra comer saudável, você não precisa da Nutri. Você precisa da Nutri pra comer certo, né? Então assim, que ela vai pedir um exame de sangue, ela vai analisar os déficits vitamínicos, e aí ela vai passar exatamente o que é que seu corpo está precisando, sabe? Certinho pra equilibrar ele em cada mini componente. Agora, pra comer saudável, você precisa apenas
de força de vontade. É isso que você precisa, tá? Vamos lá. E aí, a penúltima parte é assim, como me sinto? Fer, por que raios você pergunta isso? Gente, é uma autorreflexão que poucas das mulheres que sofrem com enxaqueca, de uma forma geral, fazem. E os homens também, que agora eu tô vendo que tá aparecendo bem mais homens agora no empoderamento. Eu fico muito contente com isso, tá? Como eu me sinto? Por que isso é importante, gente? Porque a gente passa tanto tempo pensando no que o outro vai achar da minha dor, no que o outro tá pensando, no que os outros falaram pra mim, que a gente esquece de olhar pra como a gente tá se sentindo, tá? E nesse momento, essa autorreflexão, eu deixei um espaço bem grande pra você escrever mesmo, como um diário, tá, gente? Volta ao tempo que a gente era criança, que a gente fazia diário escondido embaixo da cama, tá? Como que você se sente? Você se sente bem? Você tá se sentindo mal hoje? E aí você analisar isso consigo mesma, sem julgamento. Por que é que eu estou me sentindo assim hoje? Por que é que eu estou me sentindo frustrada hoje? Por que é que eu estou insatisfeita comigo hoje? Por que é que eu estou me sentindo triste hoje? É uma reflexão que a gente precisa fazer, tá? E isso vai ser importante, por quê? Porque a gente vai poder observar no final do mês, preenchendo esse diário, que fatores de como você se sente interferem na frequência e intensidade da sua crise. Já aconteceu com você de você não ter dor? Eu tô com uma paciente que é assim, que ela não tem dor no final de semana. A semana inteira ela tem dor. E chega no final de semana ela não tem. Por quê? Porque o final de semana é onde ela tem menor nível de estresse, é onde ela não precisa se preocupar com o trabalho, é porque ela pode se dedicar a fazer coisas que ela gosta, coisas que não dá. Ali tem gente sem dor, tem gente com dor. Gente, é assim, eu vou fazer um vídeo pra gente falar sobre isso também, tá? Sobre essa inconstância da enxaqueca. E aí, então, é muito importante a gente entender qual que é a relação. Teve uma pessoa que mandou pra mim no Fer Me Explica, semana passada, eu acho, ou na retrasada. Ela falou assim, Fer, eu me senti feliz, tem alguma coisa a ver? Por quê? Porque eu fui viajar, fiz tudo errado. Tudo. Não tomei água, só comi besteira, fiz tudo errado, Fer. E eu não tive crise. E aí eu falo, sim, gente, a forma como você se sente interfere sim. Por quê? Porque se sentir bem, se sentir feliz, se sentir grata, libera no nosso cérebro neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar. Que são neurotransmissores que ajudam também a gente no controle das crises de enxaqueca, tá? Então vai ter serotonina, vai ter dopamina, vai ter endorfina e todos esses neurotransmissores, eles ajudam a gente a melhorar como a gente se sente. Tudo bem? E aí o que acontece? Então é muito importante a gente entender essa relação. E aí vem o último, quase no talinho do nosso tempo, que é o que você fez por você hoje. Fer, por que raios você pergunta o que é que eu fiz por mim hoje? Comenta aqui pra mim. Comenta vocês. O que é que vocês fizeram por vocês hoje? É uma reflexão que eu quero trazer pra vocês, tá? A gente passa muito tempo, principalmente nós mulheres, fazendo tudo pelos outros, né? É um fardo que a mulher carrega. Tem que ser mãe, tem que trabalhar fora de casa, tem que trabalhar dentro de casa, tem que ser esposa, é um fardo que a gente carrega, né? E aí, teve até uma pesquisa, eu vou até achar essa pesquisa, que fez assim com mães, no caso, falando pra mães agora, que era uma mãe super carente, né? Eram mães super carentes, e davam um dinheiro pra essa mãe e falava, vai no mercado, compra lá, a compra que você quiser. Aí ela comprava as compras. E aí quando chegava, eu falava assim, pra que você comprou isso? Né, o trivial, arroz, feijão, não sei o quê, pra alimentar todo mundo. E as besteiras, né, os a mais, o que você comprou? Eu comprei sorvete de limão e sorvete de flocos. É seu preferido? Não, o de limão é da minha filha e o de flocos é do meu esposo. O que você comprou de salgadinho? Eu comprei um Doritos e comprei um Fandangos. É o seu preferido? Não, o meu é Ruffles, mas meu filho adora Doritos e meu marido adora Fandangos. É isso que acontece. É um exemplo tosco, gente, mas é verdade, tá? A gente faz muito pouco por nós, tá? Então a gente precisa criar o hábito. E por que isso aqui, o que você fez por você, essa pergunta é um marcador de sucesso para as minhas pacientes, tá? Porque se você não é capaz de fazer algo por você, você não vai ser capaz de fazer as mudanças que você precisa. E isso é totalmente mutável. Então, o que eu quero trazer essa reflexão? Você viu lá que você não foi capaz de fazer nada por você. Nada, gente. E não precisa ser nada grandioso, gente. Nada grandioso. Fer, o que você fez por você hoje? Eu vou contar o que eu fiz por mim hoje.
Não tá aparecendo pro pessoal do Face, porque, né, eu ainda tô meio assim, né? Mas, é que eu tô usando um filtro no Instagram, gente, vocês não estão vendo. Mas eu vim me maquiar antes de fazer a live. Coisa que eu não faço há muito tempo. Isso fez eu me sentir bem. Por quê? Porque eu me olhei no espelho e eu falei assim, que cara de Xuxa, né? Tô com uma cara de chuchu. Aí eu falei, não, vou passar um corretivo, vou passar um rímel, vou passar um blushzinho. Pronto, gente, simples. Foi o que eu fiz por mim hoje, você entende? Foi, o que eu vou fazer por mim amanhã? Gente, já planejei. Depois de dar um descanso pras minhas unhas, vocês devem ter percebido que vocês separam tudo. Não fiz as unhas. Amanhã eu vou pintar minhas unhas. Pronto. É pra mim, é pra que eu me sinta bem. Não é pros outros, não é pra... É pra mim, tá? Eu preciso que vocês sejam capazes de fazer isso. Por quê? Esse é um marcador importante de que vocês levam vocês mesmas a sério. E se você leva você mesma a sério, você é capaz de mudar. Agora, se você não é prioridade em 0 momento da sua vida, em 0 momento do seu dia, você não vai fazer o tratamento. O que você vai fazer? Você vai combinar comigo que você vai fazer as metas e todos os nossos encontros, né, nas nossas consultas, você vai ter uma desculpa para não ter cumprido as metas. Porque não é prioridade. Então fazer isso, gente, essa é uma pergunta, parece tosquíssima, mas ela é muito importante, tá? Pra você conseguir entender em que momento você é a sua prioridade do seu dia. Isso não é ser... Tirem isso da cabeça, pelo amor de Deus. Isso não é ser egoísta, tá? Isso é dar o valor que você merece, tá? É tomar um banho no escuro, escutando a música que você gosta. Cara, que delícia que é fazer isso. Você fez por quê? Você fez por você. Você não fez pelo outro. Você colocou uma roupa que você gosta só pra ir na farmácia. Você não tá querendo chamar a atenção. Você colocou porque você se sente bem com aquela roupa. Você fez algo por você. Ali, a Gei arrasou, Gei. Eu tô aprendendo a dizer não. É isso. E tem paciente minha que coloca isso no diário mesmo. Hoje eu disse não pra uma coisa que eu tava me sentindo obrigada a fazer, mas eu não queria. Isso é fazer algo por você. Coisas pequenas, gente. Não vão achando que você precisa mudar o mundo drasticamente todo dia, mudar a sua vida drasticamente todo dia, tá? Existem linhas que pedem mudanças muito bruscas de uma vez só. Eu sou de uma linha mais suave. Por quê? Porque eu sei que toda vez que a gente tentar e falhar, a gente vai se frustrar. Quando a gente tenta com tudo, a gente muda tudo de uma vez, a chance de falhar, ela é muito maior do que quando a gente vai mudando um pouco mais a cada dia. Você entendeu? E é isso. O empoderamento na enxaqueca é isso. É você se conscientizar do seu corpo, da sua doença, da sua dor, das suas prioridades. Isso é o método empoderamento na enxaqueca. Simples. Resumir. É isso. Beleza? Gente, eu queria responder as perguntas que vocês mandaram, mas a live ficou bastante intensa. A gente acabou agora de falar todo o conteúdo da live. Acabou o nosso tempo, tá? Então a gente precisa encerrar a nossa live. Foi muito, muito bom ter vocês aqui. Com certeza, se o Instagram permitir, porque de vez em quando ele buga, né? A live vai ficar salva pra vocês assistirem de novo, pra quando vocês se sentirem insegura, vocês virem de novo, pra quando vocês baixarem lá o Diário da Enxaqueca e você falar, como é que preenche mesmo isso? Vai lá, assiste de novo, marca alguém que precisa entender tudo isso, beleza? Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa live. Eu gosto muito de falar do Diário da Enxaqueca, porque é uma coisa que eu elaborei com muito carinho mesmo, esse diário. Por isso, toda vez que alguém fala, não consegui baixar, eu fico desesperada. Ai, meu Deus, vamos dar um jeito, você tem que ter o diário, você tem que ter o diário. Tudo bem? Ele é muito importante, eu espero que ele ajude vocês nessa caminhada. Vamos lembrar, né, que nem sempre é fácil, que nem todo mundo vai conseguir fazer isso sozinha, e é por isso que eu tô aqui, tá? Eu faço 2 tipos de atendimentos diferentes. Eu faço atendimento avulso, né, que eu só te vejo uma vez e te ajudo a mostrar o caminho. E eu faço o acompanhamento, que é quando eu pego na sua mão e falo, vamos fazer? Hoje é isso, amanhã é aquilo, tudo bem? Tá combinado? É assim? Você conseguiu fazer? Não conseguiu? Por que você não conseguiu? Vamos mudar isso? Essa é a diferença dos atendimentos que eu faço.
Pra quem perguntou pra mim, que teve gente que perguntou, manda por direct que eu respondo como é que funcionam os atendimentos, explicando direitinho. Eu espero que vocês tenham um finalzinho de semana maravilhoso. Não esqueçam, pra quem mandou as perguntas, que no domingo, no Fer Me Explica, eu vou colocar de novo lá o post pra vocês enviarem as perguntas. Então as perguntas que vocês mandaram aqui eu não consegui responder, vocês mandam elas pra mim no domingo no post novo do Fer Me Explica que eu vou postar, beleza? Um beijo muito grande. Tchau, gente. Obrigada pela companhia.